Olá, boa segunda-feira. Mais uma semana começa nesse início de ano e a gente agradece a sua companhia aqui no NT Sul. Enquanto você almoça, a gente atualiza as principais notícias do dia e traz reportagens especiais. Indústria automobilística brasileira comemora aumento de 14,5% nas vendas de 2018. Chevrolet lidera o ranking de carros mais vendidos de 2018 e Onix é o carro mais vendido pela quarta vez consecutiva no Brasil. A gente mostra hoje os desafios do Brasil para o emprego na terceira idade. Apenas 26% dos idosos que trabalham têm carteira assinada. O que fazer com pneus usados? Ecoponto de Cachoeira do Sul lança novo projeto. Vamos falar de reciclagem, de reaproveitamento. Como tirar do pneu inservível o papel de vilão e transformá-lo em muro de contenção e em lindas floreiras. O governo gaúcho estuda pagar salário do funcionalismo em parcelas com datas fixas. Estes e outros destaques na tela da TV Novo Tempo com a sua opinião. Mande a sua mensagem através do WhatsApp, código de área 51, número 997697129 ou ainda facebook.com/TV Cachoeira. Reconhecidamente, o descarte de pneus automotivos é um grande problema ainda sem solução adequada e que preocupa e prejudica o meio ambiente. Ainda que frequentemente seja procurado, o ecoponto de recolhimento de lixo eletrônico de Cachoeira do Sul não pode receber pneus. Cansado de dizer não, o empreendedor Ubiratã de Freitas encontrou uma alternativa bem interessante. Olha só, a última vez que eu estive aqui eu mostrei para vocês esta terapia que o Ubiratã desenvolve com fios de televisão. São bonsais que ele fabrica. Ele me prometeu uma árvorezinha e agora está cumprindo a promessa. Eu chego aqui e recebo este lindo presente. Ubiratã, eu te pergunto, só para o pessoal saber, do que é feito? Qual o material que tu utiliza aqui? Fala pra gente. Aqui na grade aqui eu tenho a tampa de um cooler de uma fonte de computador, né, que eu usei de material reciclado. Esse espelhado aqui é um hard disk, né, o disco ali que vai dentro do HD. E aqui são fios retorcidos de televisão. E a pérolazinha aqui é um ponto de tinta esmalte, de unhas, que as mulheres usam para pintar as unhas. É mesmo? E forma a folha. Né? E aí eu vou fazendo, vou trançando ela e em torno de 3 horas aí ela tá pronta e fica assim. Isso aí futuramente vai render oficina? A gente pretende, quem quiser, tiver interesse aí, né? Se tiver mais algum colaborador que queira vir aprender e depois levar isso para dentro das escolas aí, né? Quem sabe até por um sistema carcerário, de repente, para ajudar o pessoal. A gente está aí para ensinar, para ajudar, né? A repartir o conhecimento aí com quem quiser. Bom, uma coisa a se destacar é que aqui no ecoponto do Ubiratã, quase tudo vira em algo positivo, produtivo. E nós viemos hoje para mostrar para vocês o que ele faz com pneus. Recente relatório divulgado pelo IBAMA aponta que somente no ano de 2017, em todo o Brasil, fabricantes de automóveis recolheram em torno de 460 mil toneladas de pneus inservíveis. Isso corresponde a cerca de 91 milhões e 600 mil pneus de carros de passeio. Só que afora dados de pesquisa, em todo o Brasil, também diariamente são descartados milhares de pneus de qualquer forma, à revelia no meio ambiente. Além de riscos ambientais, pneus ao relento também podem ser vilões da saúde humana. Em qualquer posição que estejam, são propícios ao acúmulo de água, que pode se transformar em criadouro de mosquitos, como o da dengue, por exemplo. O ecoponto do Ubiratã não pode receber pneus, e olha que o pessoal tenta. Cansado de dizer não, ele buscou alternativa para o uso dos pneus, e encontrou. Mas para desenvolver o projeto e montar essa vitrine, ele conseguiu licença especial e também a doação de cerca de 800 pneus inservíveis oriundos de veículos da Prefeitura de Cachoeira do Sul. A intenção dele é compartilhar a ideia. Aprendi a fazer, eu quero dividir isso com a comunidade. E o pneu também, em vez de ser o vilão, ele vai passar a ser um parceiro do meio ambiente aí, né? Fazendo umas contenções em barrancas, que já existe aí feito, mas só que o pessoal não sabe como fazer. Aí ele empilha um em cima do outro e cai e ele acha que não dá certo, né? Então,
eu ensinando ali como parafusar ele, encher de terra, socar bem ali, plantar um vegetal para enraizar e segurar os pneus, ele vai funcionar bem daí. Esse projeto integra um conjunto de ações que deverão ser desenvolvidas na Escolinha de Educação Ambiental e Informática, que está sendo estruturada e deve funcionar após o período de férias. Os computadores montados a partir de lixo eletrônico já estão prontos, os monitores voluntários já estão disponíveis e as 30 crianças de bairros do entorno da antiga estação férrea já cadastradas. A etapa final do projeto com os pneus será desenvolvida por estudantes da Escola Baltazar. Conversei com a professora Daniela e ela vai trazer o pessoal de artes aqui para, na verdade, esses pneus vão ser o quadro deles pintar aqui. As crianças do pré, da primeira, segunda série ali. E também para trabalhar com o meio ambiente aqui, como plantar dentro do pneu, essas coisas assim, né? A gente quer oferecer esse espaço para todo mundo interagir aí nessa guerra contra o lixo, né? As pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais, podem chegar até aqui que tu dá a receita. Sim, é só chegar aqui, né? Marca, liga para nós ali, vem aqui que a gente recebe eles aí com todo amor e carinho aí. O Ubiratã pretende levar o muro de pneus até este outro depósito. Ele calcula que, se construído da maneira convencional, gastaria em torno de R$ 2.500. Mas com pneus, o investimento foi de somente R$ 50 de areia suja. Os parafusos ele reaproveita de aparelhos de televisão e doa para quem quiser ir buscar. Ele explica que com uma parafusadeira acopla o pneu de cima ao de baixo e depois ao pneu do lado. Depois é só encher de terra. Essas madeiras são a base da construção de um quiosque para as aulas ao ar livre. A intenção é dar oportunidades, conscientizar, ensinar e aprender. E em busca de conhecimentos, o Ubiratã até vai cursar faculdade de biologia. A comunidade próxima ao ecoponto já aprovou o projeto. Quando a gente fez a mureta aqui de pneu, já vieram pedir para mim deixar eles virem tirar uma foto aqui, que acharam muito lindo. Isso, todo mundo vem. Isso é nosso, é público, né? É federal, é estadual, é municipal. É do povo. É do povo, desde que cuide, né? Ajude a cuidar, né? Meio-dia e 8 de Brasília, né? Parabéns a toda a equipe do Ecoponto aqui em Cachoeira do Sul, que realmente presta um serviço incrível para a comunidade, que essa questão da logística reversa nem sempre funciona como deveria, não é? Mas, enfim, na sua casa tem aí um equipamento, um eletrodoméstico que não funciona mais. Muitas pessoas, infelizmente, pegam esses equipamentos, terminam jogando aí, enfim, em algum barranco, perto do rio. Basta a gente caminhar pertinho do Rio Jacuí para a gente encontrar situações como estas, né? O Ecoponto está fazendo um serviço incrível, fazendo recolhimento desses materiais, né, desses equipamentos antigos e agora também auxiliando em um novo projeto também com os pneus que já não servem mais, né, os pneus velhos. Em 2018, a indústria automobilística brasileira vendeu mais de 326 mil veículos do que no ano anterior. O setor encerrou o período com mais de 2 milhões e 500 mil unidades vendidas, uma alta de 14,6%, segundo dados da Confederação dos Concessionários, a FenaBrave. As concessionárias de Cachoeira do Sul também venderam mais em 2018 que em 2017. A Chevrolet liderou o ranking mais uma vez. As vendas de veículos novos cresceram pelo segundo ano seguido em 2018, de acordo com números divulgados pela Federação dos Concessionários, a FenaBrave. Foram 14,6% a mais em relação a 2017, seguindo as previsões otimistas da associação. Foram 2.566.235 emplacamentos de automóveis. Comerciais leves, inclui picapes e furgões, ônibus e caminhões, contra 2.239.359 no ano anterior, quando o mercado registrou os primeiros números positivos após 4 anos consecutivos de quedas. Este gerente de vendas conta que os clientes são exigentes na hora da compra e garante que a tecnologia faz toda a diferença. A remodelação dos carros, tecnologia do carro, ele tem o sistema OnStar, que tu pode rastrear, quase toda a nossa linha tem isso. A grande maioria acontece nos carros premiums. Que carros premiums? Aqueles carros acima de 400, 500 mil. Se tu comprar um Onix hoje na faixa de, vamos supor, o top,
na faixa de 60 mil reais a 70 mil reais, ele já vem com esse rastreador de fábrica, né? Onde tu consegue localizar o carro, se o teu carro foi roubado, tu consegue bloquear o carro, tu consegue saber onde o carro está, desde a calibragem dos pneus tu consegue ver através do teu telefone. Tu baixa um aplicativo e tu tem todas as finalidades. Esta concessionária líder do ano no município, foram emplacados 376 veículos zero vendidos aqui, 150 só deste modelo, que é o mais vendido no Brasil há 4 anos. O que acontece? Hoje, até os meus usados, o carro que eu mais tenho é o Onix. Para mim, repassar ele para um lojista, um terceirizado, assim, alguma coisa, só se o carro estiver em péssimas condições. Porque a depreciação dele, ele vende muito mesmo. E a manutenção dele é barata, né? O valor que tu pagou por ele, quando tu for vender ele, a desvalorização dele é muito pouco, né? Justamente por isso aí. E é um dos carros que tem um seguro mais barato também, né? E já vem com de fábrica, com ABS, com airbag. O modelo alcançou 210.458 unidades emplacadas no ano, seu recorde histórico. O segundo lugar foi disputado entre Hyundai HB20 e Ford Ka, mas o HB20 levou a vice-liderança pela 3ª vez seguida, com 105.506 unidades. Logo atrás, o Ka fechou o ano como o 3º carro mais vendido, com 103.286. Em Cachoeira do Sul, dos 1.145 emplacamentos, 376 foram de veículos Chevrolet, 167 Volkswagen, 146 Renault, 144 Fiat, 124 Ford. Daí em diante, o número é inferior a 50, segundo dados da FenaBrave. Foi encontrado morto na manhã de sábado no Parque da Fenaroso o jovem Rafael Luz do Amaral, de 28 anos. Ele se enforcou com uma corda amarrada a uma grade. Bastante conhecido na cidade, a morte repentina causou comoção nas redes sociais. Em carta deixada a um amigo, Rafael relatou que a decisão era o caminho para aplacar a dor que sofria. Relatos de amigos mais próximos dão conta de que ele estava há tempos sofrendo em um processo depressivo. Funcionário da rede Titler de supermercados, Rafael era tido como um dos talentos da empresa, que se manifestou em perfil institucional no Instagram, destacando que o jovem era um profissional de altíssima qualidade e muito querido por todos, comportamento que o levou a uma promoção rápida de comprador do setor de hortifruti e granjeiros. O sepultamento ocorreu no sábado no cemitério das Irmandades. A gente fala agora sobre os idosos no mercado de trabalho. A expectativa de vida no Brasil aumentou em quase 12 anos de 1980 para cá, ou seja, o brasileiro vive em média até os 76 anos. A população com mais de 60 anos no país soma mais de 30 milhões de pessoas e eles representam cerca de 20% do poder de consumo. O Brasil precisa se ajustar a este novo tempo. A aposentadoria parece estar cada vez mais longe. E mesmo que estivesse perto, o valor recebido normalmente não é o suficiente para manter o padrão de vida. Muitos precisam continuar trabalhando mesmo depois de se aposentar. Bom, mas as transições que acontecem na sociedade, por exemplo, fazem parte da história de cada família e de cada pessoa. Falando nisso, você já percebeu que as famílias estão cada vez menores com o passar dos anos? O fato é que hoje temos menos crianças, mas aquelas crianças nascidas décadas atrás em famílias maiores, agora fazem parte de uma parcela da população que já está na terceira idade. Com o avanço da medicina ao longo dos anos, as pessoas passaram a ter também uma expectativa de vida maior e uma velhice muito mais ativa. Segundo o Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, o Brasil tem hoje 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E até 2050, 1 a cada 3 brasileiros vai estar na melhor idade. Se por um lado o aumento da expectativa de vida é uma boa notícia, falar em aposentadoria ainda gera preocupação para os brasileiros. Depois de trabalhar a vida inteira, muita gente conta os dias para descansar e aproveitar a tão sonhada aposentadoria, certo? Não é o caso do seu Iris, que há 3 anos resolveu tocar sanfona na rua para complementar a renda familiar. Sentado num banquinho, ele toca um instrumento esperando que alguém coloque algumas moedas na caixinha. Olha, eu sou aposentado, mas o que a gente faz com o salário mínimo?
Pois é, seu Íris começou a se preocupar quando viu que não estava conseguindo pagar as contas do mês só com o benefício da aposentadoria. Aí ele decidiu usar as habilidades musicais para resolver o problema. O pessoal falou para mim, vai tocar no calçadão que você toca bem, entendeu? O pessoal foi pela cabeça dos outros, sabe aquele negócio da gente? Então foi onde eu vim para cá. Para poder ganhar um troquinho a mais? Poder, porque senão não dá. Ó, eu tenho medicação, tenho tudo, né? Então as coisas aumentam dia a dia, né? Assim como seu Íris, muitos outros idosos preferem ter uma atividade remunerada mesmo depois de aposentados. Eu sou um deles que continuei trabalhando. Agora eu parei de trabalhar porque eu não estou com condição de trabalhar. Mas eu trabalhei 18 anos sem ser depois de aposentado. Sou uma delas. Eu aposentei, mas eu continuo nativa ainda, trabalhando. Porque a aposentadoria está pouca. Aí não dá para cobrir a renda dele. Então ele tem que trabalhar. Eu penso assim, se a gente está com saúde, por que não continuar? Só se a firma não quiser e quiser mandar embora, né? Mas enquanto eu estiver com saúde, é por isso, porque só a aposentadoria realmente é pouco. A aposentadoria não dá para comer, não dá para pagar aluguel, então tem que trabalhar. Vontade é de ficar em casa. As últimas pesquisas realizadas pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aigon mostram que só 26% dos trabalhadores brasileiros esperam parar completamente com as atividades profissionais depois da aposentadoria. Entre os que pretendem continuar trabalhando, 69% são motivados pela necessidade de se sentirem ativos e 63% são chefes de famílias que precisam completar a renda. Outro dado importante revelado na pesquisa mostrou que 85% dos aposentados que trabalham estão na informalidade, um número que reflete as dificuldades encontradas pelo idoso na hora de procurar um emprego com carteira assinada. Para Nilton Molina, presidente do Instituto Mongeral Aigon, não é só o mercado de trabalho que não está preparado para o aumento da longevidade dos brasileiros. A sociedade não está preparada e as pessoas também não, e o Estado também não. Ou seja, esse desafio da empregabilidade do idoso é de todo mundo e a sociedade tem que se engajar nesse desafio. As empresas de um lado, as pessoas de outro, o Estado, as associações, etc. Este é o desafio. É o maior desafio da primeira metade do século XXI. Quase 40% das empresas brasileiras até reconhecem que a contratação de pessoas mais maduras poderia ser a solução para suprir a escassez de mão de obra qualificada. Mas 83% não promovem ações de integração entre trabalhadores de diferentes gerações. E esse é o futuro do Brasil, aliás, não é nem o futuro, né? É o presente. Afinal, uma geração que no passado tivemos muitos filhos aqui no Brasil, agora essa geração envelheceu e está aí, portanto, à disposição para servir. Está aí o desafio para que o Brasil possa manter o mercado de trabalho aberto. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, um pouquinho mais sobre isso. Agora, 12:18. Recadinhos que vão chegando aqui da nossa audiência através dos nossos diferentes canais de interatividade, através do nosso WhatsApp, código de área é o 51, número 99769-7129. Mande seu recadinho, mande a sua opinião e a gente põe no ar aqui. Também facebook.com/TV Cachoeira. Quem participa com a gente é a Caroline Ramos da Silva. Abraço, obrigado pela participação. Manda o seu recadinho aqui através do nosso WhatsApp. Também com a gente o Claudiano Santos, a Ivana Cunha, a Marildes Efel. Muito obrigado também pela participação aqui. Daqui a pouquinho a gente põe mais recadinhos no ar. Depois do intervalo, a gente continua falando sobre idosos no mercado de trabalho. Apenas 26% deles têm carteira assinada. Gasolina baixa 10 centavos por litro desde sexta-feira em Cachoeira do Sul. A gente explica os motivos e a comemoração dos motoristas. Tem ainda entrevista com o presidente do Conselho Tutelar de Cachoeira do Sul. O NT Sul volta já. Com o início de ano e as contas no vermelho, o governo gaúcho estuda medidas para amenizar a crise das finanças públicas. Primeiros dias de governo. O secretário estadual da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, concedeu entrevista para falar das ações tomadas neste início de ano. Entre elas, os decretos do governador Eduardo Leite para o controle das despesas públicas, com o objetivo de gerar economia anual entre 200 e 300 milhões de reais. E também os planos de otimização das receitas.
A gente não pode falar só em corta de despesas, mas também que a Fazenda, que a Procuradoria, que o Planejamento, enfim, para que as secretarias mais ligadas à arrecadação revejam, né, as iniciativas de arrecadação e também a burocracia envolvida com isso, né, porque a área de receitas ela tem um componente pecuniário e tem um componente também do dia a dia do contribuinte que a gente tem que facilitar ao máximo, né, porque as pessoas e as empresas já têm que pagar imposto, pelo menos que o procedimento seja o mais fácil possível. De acordo com o secretário, já foi retomada com o governo federal a discussão sobre o plano de recuperação fiscal. A venda do Banrisul, vetada pelo governador, e o cálculo da despesa do Estado com o pessoal são pontos que devem ser reavaliados para adesão. E é em cima desse ponto de partida do que já estava oferecido que a gente vai ter que reestruturar propostas, né? A questão das privatizações ela já foi colocada pelo governador, né? Quais os limites que o Estado vai oferecer, então é partindo desse pressuposto que a gente vai construir uma nova proposta, né? E tentar um outro pré-acordo que a União vem oferecer. Para atenuar as incertezas dos servidores com salários atrasados desde 2016, o governador Eduardo Leite estuda estabelecer datas fixas para o pagamento dos contra-cheques do Executivo, pelo menos enquanto não for possível voltar a quitar a folha em dia. A ideia inicial, ainda em fase de discussão e passível de alterações, é estabelecer 3 momentos no mês para fazer os depósitos, associados ao ingresso do ICMS no Caixa. Assim, ao menos, os servidores teriam a previsão de quando receberiam os seus salários. E nós voltamos a falar agora da inserção dos idosos no mercado de trabalho. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apenas 26% dos idosos que trabalham têm carteira assinada, ou seja, ainda há muita informalidade nesta faixa etária. Mas há empresas acordando para a empregabilidade do idoso. Indica que o segredo para uma boa aposentadoria é planejar. Foi exatamente isso que o Edson fez antes de pendurar as chuteiras. O educador físico, que trabalhava com esportes de alto rendimento, não perdeu tempo e fez um concurso 2 anos antes de aposentar. Aí, quando chegou a hora, ele já tinha um emprego garantido aos 59 anos. Quando a gente chega numa certa idade, a dificuldade de você arrumar um emprego é muito mais difícil. Então é mais fácil você fazer um concurso, ser contratado, ter uma rentabilidade boa e continuar na atividade, né? Porque hoje em dia as pessoas elas estão envelhecendo mais, estão ficando mais velhas, estão chegando aos 80, 90 anos e separar com 59, 60 não tem o porquê. E quando eu pergunto sobre os motivos que contribuíram com a decisão de continuar trabalhando depois dos 60, a resposta é certeira. Procurei trabalhar por 2 motivos. Uma, a necessidade financeira, que vai me ajudar mais para frente, com certeza, porque eu vou aposentar nesse serviço também, então eu vou ter uma estabilidade. E para você não ficar ocioso. E se tem uma coisa que o Edson não fica é ocioso. Ele continuou na área de educação física, mas agora orienta idosos sobre a importância dos exercícios para a saúde. Legal, né? O professor doutor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, Hélio Zilberstadt, conta o que mudou no perfil dos idosos nas últimas décadas e o que a crise tem a ver com a permanência deles no mercado. Eu diria que a ligação da crise com a continuidade do mercado de trabalho existe, mas ela é quase secundária, porque hoje em dia a gente vive mais e a gente vai naturalmente adiar o dia de pendurar a chuteira, mesmo aposentando. Há 20 anos atrás, 60 anos era o fim da linha, hoje é o começo, né? Então, com crise ou sem crise, nós vamos trabalhar mais. Porque a gente está vivendo mais. E viver sem trabalhar, viver sem construir, sem contribuir é muito chato. Pedro Wilson também achou chato parar. Depois de trabalhar 30 anos na área de logística e conhecer os principais problemas ocorridos durante a entrega final dos produtos, ele resolveu empreender. E nós fizemos um projeto chamado 50 Mais Courier Sênior, que ele visa trazer o aposentado para fazer as entregas das encomendas até 15 quilos nos seus bairros.
E com isso a gente entrega na casa dele, ele faz a entrega nos bairros dele e ganha por isso. Com isso ele sai da depressão que muitos passam, sai do problema de família, tem uma renda significativa acima da sua aposentadoria e oferece ao mercado uma experiência, uma competência, um amor pelo que faz muito grande. E isso tem dado para a gente um resultado fantástico. E olha só, o Pedro contou pra gente que nos últimos 6 meses, mais de 20 mil pacotes contendo garrafas de vidro e taças de cristal foram entregues por idosos que trabalham para 50+. E nenhuma dessas entregas trouxe prejuízos. Ponto para a economia. Aos poucos, o mercado de trabalho começa a entender o valor desses profissionais mais maduros. Moritz Litvak que o diga, ele é fundador da Mature Jobs, uma plataforma que conecta profissionais mais velhos que procuram emprego com empresas que buscam experiência e comprometimento. A gente sabe que ainda tem bastante resistência, né, por empresas, mas isso está começando a mudar. A gente vê que as empresas estão começando a olhar para essa questão de envelhecimento e longevidade, e as empresas que mais procuram a gente na Mature Jobs são empresas que estão precisando de pessoas comprometidas acima de tudo, porque estão sofrendo muito com a falta de comprometimento dos jovens, que é uma característica das novas gerações, né, que tem outra forma aí de lidar com o trabalho. Ele fala ainda sobre os benefícios de contratar profissionais acima de 50 anos. Comprometimento, a responsabilidade, a forma de lidar com gente, de ter mais jogo de cintura, de ser mais atencioso, mais paciente, né? E a experiência, tanto a experiência profissional que essas pessoas têm, quanto a experiência de vida, que traz essa postura diferente, né, que mesclada com os jovens, traz um equilíbrio e uma diversidade muito boa para as empresas. Para quem decidiu continuar trabalhando na melhor idade, o Edson conta quais são os benefícios. Para quem continua trabalhando, melhora muita coisa, porque você não para, a sua cabeça continua funcionando plenamente, você vai ter as suas atividades sempre, você vai ter contato com outras pessoas, então eu indico plenamente que você tem que continuar trabalhando. E é bom para você e bom para o seu bolso. Né? Nós vamos fazer uma reforma na Previdência que vai adiar a idade mínima para se aposentar. Então isso é ruim, porque a gente vai ter que trabalhar mais antes de se aposentar, mas ao mesmo tempo é bom, porque vai dar mais tempo para acumular uma boa aposentadoria. Então, o fato da gente ter uma idade mínima, isso é inevitável, vai acontecer, tem esses dois lados, né? Então, vamos aproveitar o lado bom e vamos trabalhar para quando chegar a aposentadoria a gente ter um pezinho de meia para nos ajudar. Bem como disse o Edson, né? Continuar trabalhando mesmo depois de aposentado faz bem para a saúde, mas também faz bem para o bolso. E a gente tem aqui algumas mensagens nesse sentido. A Elvira Mota, por exemplo, ela diz aqui: sou dessas pessoas que sou aposentada e tenho que trabalhar, pois só o salário da aposentadoria não dá. E ela cita aqui o IPTU, né? Tá? Estão chegando aí os impostos de começo de ano e tem que dar um jeito de pagar para ficar em dia. Obrigado, viu, Elvira? Tudo de bom para você. Mais algumas participaçõezinhas rápidas aqui que vão chegando. Você também pode mandar a sua, viu? Nosso WhatsApp é o código de área 51, número 997697129. Você pode opinar, pode enviar a sua sugestão de reportagem, falar com a nossa produção diretamente por este número. Também está passando por aqui o Márcio, ele nos acompanha lá no Pará. Obrigado, viu, Márcio? Tudo de bom para você. Ainda o Cláudio Machado, ele manda aqui um abraço a todos, cita aqui o Recanto da Natureza, né, um local aqui de Cachoeira do Sul. Manda um abraço, é o Guilherme Filho e também o Claudinho, o pai. Grande abraço a todos aí, obrigado pelo carinho. Bom, nós vamos ver agora como fica o tempo nesta semana. O calor voltou ao Rio Grande do Sul, mas tem previsão de ingresso de uma frente fria que deve trazer chuva, mas também temporais ao estado. Segunda-feira de tempo nublado em Cachoeira do Sul, com previsão de chuva e alerta para temporal. Temperatura mínima 25 graus e máxima 29. Terça-feira segue em instabilidade, embora com algumas aberturas de sol. Pode chover a qualquer hora. Mínima 20 graus e máxima 32. Quarta-feira segue a previsão de chuva. Mínima 22 graus e máxima 32. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Os maiores acumulados se concentram no sul e oeste gaúcho. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um aviso de tempestade, com queda de granizo, ventos fortes e risco de alagamentos, nas Missões, no litoral sul, na Campanha e em parte do noroeste.
De acordo com a SOMAR Meteorologia, o estado pode registrar ventos de 80 km por hora. Com a aproximação de mais uma frente fria, ainda que de forma costeira, as temperaturas seguem em elevação e o calor é intenso. Na capital, a máxima prevista é de 35 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 26. Em Passo Fundo, no norte do estado, 30 graus. Em Santa Maria, na região central, 29. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, também 29 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27 graus. Jovens nascidos em 2001 estão sendo aguardados na Junta de Serviço Militar para alistamento obrigatório. As inscrições, que iniciaram no dia 2 de janeiro, seguem até o dia 30 de junho. Nascidos em anos anteriores e que estão em débito com a Justiça Militar também podem aproveitar o período para resolver as pendências. Devem comparecer na Junta os jovens que nasceram em 2001 e aqueles jovens que não fizeram ainda seu alistamento, independente da idade deles. Quais os documentos que são necessários? A carteira de identidade ou a certidão de nascimento, original ou segunda via, a CPF, uma foto 3x4 e comprovante de endereço. Aqueles que não se alistarem no prazo previsto estão sujeitos a alguma sanção? É uma multa de R$6. E a gente sempre pede que aqueles jovens de 2000 ou classes anteriores, que ele venha regularizar a sua situação. Não tem penalidade nenhuma, porque o comentário é que tu vai preso, aquelas coisas todas, não tem nada. E eles têm que procurar a junta militar, que é o lugar mais apropriado dele resolver o seu problema. O alistamento pode ser feito presencialmente aqui na junta ou pela internet? Isso, online pode ser. Tu está em casa bem descansado, faz o alistamento, imprime seu comprovante, alistamento militar e está descansadamente, quer dizer que ele não enfrenta a fila em nada. E quem não tem, ainda existe o pessoal que eles não têm nada em casa, eles não têm computador, eles não têm internet, eles não têm nada. Então, estes jovens estão convidados para vir na junta, fazer seu alistamento aqui, que a gente ajuda, para eles também ficarem em dia com o serviço militar. Até o momento, quantos jovens já procuraram alistamento? 40, mais ou menos uns 40. E algumas informações úteis para você que precisa fazer o seu alistamento, especialmente aqui em Cachoeira do Sul. A junta funciona das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Também sobre o endereço, fica na esquina das ruas Moron e General Portinho, no centro de Cachoeira. E também tem a opção de fazer o alistamento diretamente pela internet. Aí, nesse caso, o site é alistamento.eb.mil.br. O Conselho Tutelar de Cachoeira do Sul encerrou o ano de 2018 com quase 10 mil atendimentos. O que representam esses números? Que tipo de casos e situações são enfrentadas diariamente pelos conselheiros e quais as perspectivas para 2019? O coordenador do colegiado, Gelson da Silva, conversa agora com a repórter Lena Caetano. 9.698 atendimentos realizados em Cachoeira do Sul durante o ano de 2018 pelo Conselho Tutelar, envolvendo crianças e adolescentes. Nós vamos falar um pouco sobre esses números e sobre o trabalho desenvolvido durante o ano pelo Conselho Tutelar. Conosco aqui o coordenador deste colegiado, o Gelson. Tudo bem, Gelson? Tudo bem. Gelson, esse número, 9.698 atendimentos, impressiona. É de se impressionar realmente? É de se impressionar, até porque dá uma média aí de 1.388 atendimentos por trimestre, né? E para uma cidade do tamanho de Cachoeira não deveria ser tanto. É claro que existe muitos atendimentos que a gente faz onde existem denúncias que a gente acaba constatando que não é verdade. Mas vamos colocar que 80% de todas essas denúncias são verídicas, né? E impressiona bastante pelo fato de que eu te digo, Lena, que estou com 53 anos, já participei de várias entidades, como tu sabe, Mococa, Conselho de Saúde, Conselho de Assistência Social, Condica, mas como conselheiro tutelar me surpreendeu muito, porque eu não imaginava que existia tanta
maldade, tanta crueldade, tantos maus tratos. Eu não imaginava que pessoas que às vezes você conhece, que acha que são pessoas fantásticas, daqui a um pouquinho estão agredindo os filhos, ou psicologicamente, ou fisicamente, enfim. Então, realmente, a mim me impressionou muito, a ponto de eu ter absorvido tanto, né, de ter que procurar ajuda também, mesmo? como conselheiro, ajuda psicológica para poder suportar a pressão. A carga é grande. A carga é bastante grande. Por exemplo, você presenciar o abuso de uma criança, isso aí é uma coisa que é insuportável para a gente como pai, né? Que tem netos e tem filhos e tem vizinhos, que a gente tem amor ao ser humano. Você vê assim, às vezes, um próprio pai abusar de uma filha, de um filho, ou maltratar, ou machucar, entende? Já cheguei a pegar crianças pequenas que houve briga entre os familiares e com um corte de facão na cabeça, uma criança de 8, 10 meses. É mesmo? Entende? Então, assim, é bastante difícil e a gente, como ser humano, como família, né, a gente sofre bastante. Então, eu sempre digo que ser conselheiro tutelar não é um trabalho, é uma missão, né? Eu acredito que Deus coloca tu ali para te fazer a diferença. Que se for simplesmente você, eu vou ser porque eu quero ser importante, ou porque eu quero fazer daquilo ali um trampolim para mim poder me promover politicamente, alguma coisa parecida assim, não vai, porque não é o lugar desse tipo de pessoa. O lugar do conselheiro tutelar, para estar ali, você tem que ter uma vocação, você tem que gostar de criança, você tem que ter jeito até mesmo para tratar e entender que você não é Deus, você não é juiz, que você está ali para aconselhar, para tentar resolver a situação e aplicar as medidas de proteção à criança e até mesmo à família da melhor forma possível. Dentro desse número 9.698, eu destaquei alguns números aqui. Nós temos, tipo assim, são N atendimentos que vocês fazem, né? Denúncias, por exemplo, mais de 1.600 denúncias. E aí, tu mencionava agora há pouco que denunciar é muito importante, mas denunciar com responsabilidade, porque muitas denúncias mobiliza o colegiado, vocês correm lá para atender, para verificar a situação e é trote. Existe, vamos dizer que assim, que 20% das denúncias, às vezes a gente nota que é desafetos, né? Que acha que denunciando para o Conselho Tutelar alguma situação vai resolver o problema. Então, a gente, inclusive, pede, né, à população de Cachoeira do Sul que cuide e preste atenção, como você diz, faça com responsabilidade. É claro que é dever de todos, não é dever do Conselho Tutelar, da Brigada Militar ou do governo, não. É dever de todos zelar pelo direito da criança e adolescente, mas zelar de uma forma que seja verdadeira, que seja pura, que realmente vai acionar o Conselho Tutelar, vai acionar a Brigada Militar, vai acionar a rede de atendimento e a gente vai resolver o problema que está acontecendo. E realmente, às vezes a gente chega em determinados locais e não existe aquela... Aí você gastou dinheiro público, você gastou na madrugada a hora extra com o motorista, né? Enfim... Fora a questão de, eventualmente, de repente, deixar de atender uma solicitação verdadeira, uma outra né? solicitação verdadeira, que está numa ocorrência e já tem outra muitas vezes, aí você vai, chega numa, não é, aí claro, vai na outra, às vezes é, só que nós não podemos pagar para ver. O Conselho, ele recebeu a denúncia, ele tem que ver. O que mais você destacaria dessa relação? Tem em mãos aí alguns papéis aí, dessa relação de número de ocorrência, de balanço de 2018 do trabalho de vocês? Uma coisa assim legal que eu vejo é a integração entre os conselhos tutelares aqui da região, né? Tem um trabalho conjunto? A gente tem um trabalho conjunto, a gente teve neste ano 192 atendimentos em conjunto, né? E que lá eles resolvem, a gente resolve aqui, a gente caminha para eles, encaminham para nós, a gente tem essa integração, né? Aí tem encaminhamentos que a gente faz, por exemplo, ao CRAS, ao CAPES 2, a rede de atendimento,
Por exemplo, foram 432 encaminhamentos que o Conselho faz. Porque o que tem que ficar bem claro para a comunidade é que o Conselho é um órgão que zela pelo direito da criança e do adolescente e faz cumprir o direito. E o que a gente quer destacar também é o trabalho da rede hoje. Porque tem uma rede, a gente está falando agora do Conselho Tutelar, mas para o trabalho de vocês ser mais efetivo, vocês dependem uns dos outros, né? São outras instituições e órgãos. Então existe o CAPES 2, né? Onde trabalha com pessoas com problemas de saúde mental, né? Não sei se esse é o termo bem correto, as colegas lá do CAPES que me perdoem se eu estou, né? Tem o CAPES AD, onde existe álcool e drogas, aí tem os CRAS, os CREAS, onde a gente tem, onde a gente encaminha o CREAS, né? Onde a gente encaminha vítimas de violência sexual, vítimas de maus tratos. Os CRAS é mais aquela questão de indisciplina, infrequência escolar. Então a gente está tendo assim um trabalho legal em rede, né? Onde a gente está se comunicando mais hoje. Destacar o trabalho da rede, né? E nessa rede, se me permite, se não me perguntou ainda, claro, nós temos aqui a Brigada Militar. O Conselho Tutelar tem muito a agradecer à Brigada Militar, ao Major Soligo, ao Capitão Mori, a todos os soldados, sargentos, cabos, enfim, eles estão sempre junto com a gente. Sabe, é uma coisa que realmente emociona porque eles não nos deixam nunca na mão. Porque tem alguns trabalhos que são meio difíceis, né? Algumas empreitadas para vocês. Isso, a gente corre risco de vida. Eu, por exemplo, sou jurado de morte. É mesmo? Sou jurado de morte. Pelo fato de muitas vezes você ter que acolher uma criança porque ela está sendo vítima de maus tratos. E o pai e a mãe entendem que você está tirando o filho deles. E nós não estamos tirando, nós estamos protegendo. Gelson, vamos abrir uma outra janelinha dentro desse trabalho de vocês. A gente sabe que sempre vocês enfrentaram muitas dificuldades estruturais. O prédio onde vocês estão ali na Praça Baltazar não é o ideal, né? Muito exposto, enfim. Tem um ponto de táxi que é pertinho, tem muito vidro. A estrutura física de vocês também, materiais, condições de trabalho. No geral, sempre houve uma grande reclamação. Para 2019, a perspectiva é melhor, né? É bem melhor, até porque é o seguinte, assim, ó, com a nova gestão da secretaria atual, né? Com a outra gestão a gente tinha muito diálogo também. Secretaria né? do Trabalho e Assistência Social. Trabalho e Assistência Social, a qual o Conselho Tutelar é ligado administrativamente. A gente está tendo um diálogo muito bom. E, inclusive, assim, ó, com o secretário agora, Alvair, né? Mais conhecido como o vereador Franja, né? Ele tem nos tratado assim com muito carinho, com muito respeito, e aquilo que ele pode, ele tem feito, né? Porque a gente sabe de algumas limitações também do Executivo Municipal. Não vamos também, né? A gente teve o ano passado a audiência pública, né? Onde os próprios vereadores conseguiram visualizar o trabalho do Conselho e, ao mesmo tempo, as dificuldades do Conselho. E foi a partir daí que surgiram essas emendas impositivas. Isso, a partir daí houve as emendas impositivas, a gente solicitou, a gente quer agradecer, assim, ao presidente anterior, ao presidente atual, né, que é o Carlos Alberto, que, inclusive, nos colocou nas emendas impositivas dele para compra de material, computadores novos, impressoras, enfim, ele nos colocou R$ 42.300. Isso é dinheiro que nunca existiu para a política da criança e do adolescente. Aí o vereador Gilmar Dutra nos colocou na emenda impositiva R$ 84.600, né, para nós podermos reformar, então, um prédio público, né, que o prefeito nos ceda, que seja próximo da prefeitura. Né, com a estrutura adequada. Para nós colocar a estrutura adequada, ou então que haja a possibilidade, aí depende de toda uma questão do Conselho do Patrimônio Histórico, se pode ou não pode, coisa que tem que ser discutida depois, não, né? Mas o certo é que nós temos esse valor para poder adequar melhor, para o Conselho ter melhor estrutura de trabalho, né? E o vereador Valdocir Marques, que é pai da conselheira Leidinara,
meu amigo pessoal também, disponibilizou também R$ 84.600 para nós podermos comprarmos uma SPIN de 7 lugares para podermos fazer os atendimentos e as viagens também necessárias, um carro novo e tal. Gelson, eu quero muito agradecer a tua participação conosco aqui no NT Sul, a tua visita ao nosso estúdio, todas essas informações e desejar que 2019 seja realmente um ano bastante produtivo para vocês, com muito menos ocorrências. Eu espero no final do ano chegar e pegar esse balanço aí com menos de 9 mil, quer dizer, com esses índices bem abaixo, que a situação mude realmente e que as coisas melhorem. A gente agradece, Lena, e em nome de todo o colegiado do Conselho Tutelar, a gente faz o agradecimento por poder expor o que é o Conselho, qual é o nosso trabalho e dizer para todo mundo que nós também somos humanos, sofremos, choramos. Muitas vezes a gente atende casos que a gente se faz de forte, muito forte, e depois que se atende, você vai lá no banheiro, chora um pouquinho, lava os olhos e vem de volta e atende de novo. Vai de novo. Isso não é só eu que acontece comigo, é com todos os colegas, eu tenho certeza que são pessoas que estão ali, pessoas do bem, que têm uma perspectiva de melhora de vida para as nossas crianças e adolescentes. Eu te agradeço, te desejo também um 2019 maravilhoso para toda a equipe da Novo Tempo, para todos os telespectadores também, e que 2019 realmente seja um ano de grandes melhorias, né, para todos nós. Se Deus quiser, será. Obrigado mais uma vez. Daniel, eu volto contigo. Obrigado, Lena, pelas informações. E a gente fala agora sobre combustíveis. A maioria dos postos de Cachoeira do Sul vende a R$ 4,44 o litro da gasolina comum. A queda foi de 10 centavos. Os consumidores estão otimistas, esperando novas reduções. Muitos garantem que é preciso baixar mais para que o preço possa ser justo. Fazia tempo que os motoristas não ouviam a palavra redução. O valor que chegou a mais de R$ 5,00 foi caindo, e isso é motivo de alívio. Isso é ótimo. Do jeito que estava inviável, né? Claro que melhorou, né? A situação estava crítica, a gasolina era R$ 5,00, né? Quem é que aguenta isso? E tem que baixar mais, eu acho ainda, né? A solução é baixar mais ainda. Chega de imposto que nós pagamos aí, né? Em Cachoeira do Sul, o preço mais baixo era de R$ 4,54 o litro. Mas, sexta-feira, 2 postos reduziram 10 centavos. Neles, os motoristas já comemoravam a queda. Vai bastante pra gente que anda sempre, né? Vem lá de fora, toda semana. Tá um bom preço agora. Foi pouquinho, mas já ajuda alguma coisa, né? Mas teria que ser menos ainda, né? Bem menos, né? Que parece que lá na refinaria lá diminuiu bastante, né? O preço do combustível. Mas ainda não deu para encher o tanque. Não deu ainda. Vamos com 3/4 de tanque. Na manhã desta segunda-feira, o litro já estava sendo vendido a R$ 4,44 em 8 postos da cidade. E apenas 3 não repassaram o novo preço aos consumidores. Na última quinta-feira, a Petrobras reduziu em 2,73% o preço da gasolina em suas refinarias, levando o valor ao menor patamar em 15 meses. Segundo a estatal, o litro do combustível é vendido a R$ 1,46 em média. Em valores corrigidos pela inflação, a última vez em que o litro da gasolina foi vendido nas refinarias da estatal por menos de R$ 1,50 foi em meados de setembro de 2017. Depois, os preços dispararam, acompanhando a escalada das cotações internacionais do petróleo até atingirem, um ano depois, o recorde de R$ 2,26 por litro, também corrigidos pela inflação. Desde então, a queda acumulada no preço é de 35,3%, reflexo do recuo das cotações internacionais e do recuo da taxa de câmbio durante o processo eleitoral. Mas o preço praticado na bomba, segundo os motoristas, está longe de ser o justo. Eu abasteci em Santa Catarina por R$ 13,79, é muita diferença para cá, né? Acredita que esse seria o valor justo? Um pouco menos ainda, né? A gasolina já foi bem mais barata. Acredita numa nova queda? Acredito. Em torno de uns R$ 13,50 seria um justo valor. Ou mesmo que está em Santa Catarina. Tem um mano que está viajando para lá e está pagando a gasolina abaixo de R$ 13,50, R$ 13,40. R$ 2,00, R$ 2,50. É muito imposto em cima, né?
É verdade, é invejável a situação de Santa Catarina. Quando se viaja para lá, os valores são bem inferiores àqueles praticados aqui no Rio Grande do Sul. Claro que são muitos fatores que influenciam o preço final da gasolina, mas em se tratando do Rio Grande do Sul, há todo o contexto das finanças públicas, o custo do ICMS, que pesa bastante sobre os combustíveis. Baixou apenas 10 centavos, né? Que bom que baixou, mas que possamos torcer por uma queda ainda maior, mais significativa para esse ano de 2019. Afinal, os combustíveis, eles pesam muito sobre o orçamento das famílias brasileiras e sobre o custo de produção, né, de tudo aquilo que se faz em qualquer economia de qualquer estado brasileiro, por exemplo. O NT Sul desta segunda-feira fica por aqui. Outras informações no nosso site, acessa lá, novotempo.com/NTSul. Eu te espero amanhã, a partir do meio-dia, aqui no NT Sul, na telinha da TV Novo Tempo. Até amanhã, tchau!